Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você é sempre com muita alegria que a gente faz esse programa aqui nas manhãs de sábado para você que já é da família Mundial, você que está em busca de novas informações, de autoconhecimento, de coisas novas na vida, né? E para isso eu estou recebendo com muito prazer Angélica Oliveira. Bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. E o Matias Bronk. Obrigado. É isso? Sim. Matias que trabalha com o grupo de constelação familiar, Eu faço não as é? traduções dos seminários de constelação familiar da Hellinger Schule, né? E também faço a tradução da professora Angélica enquanto ela está aqui no Brasil. E a Angélica está aqui no Brasil também, nesta semana, exatamente para participar do curso, né? Exatamente, ela já deu um curso em pedagogia, primeira formação em pedagogia sistêmica aqui no Brasil, e ela agora vai ficar para um outro seminário que vai ser da Sophie Hellinger, esposa de Bert Hellinger, em constelação familiar, e depois vai seguir, né, na jornada mundial nessas formações de pedagogia sistêmica que ela dá e outras palestras, outras atividades. E né? é muito legal porque hoje a gente está recebendo aqui a Angélica. Nós não vamos falar exatamente apenas de constelação familiar. A gente vai para o lado pedagógico. A gente vai falar da pedagogia sistêmica. Não é isso, Angélica? Sim, assim é. Muito bom. Me conta uma coisa. Como que você chegou na constelação e como que você chegou na pedagogia sistémica? Falei rápido demais. Ahora entendemos. Sí. ¿Cómo llegaste? Es cuando yo conocí a Bert Hellinger en 1999 en Barcelona, en España, me di cuenta que lo que Hellinger mostraba tenía que llevarse a la educação. Em 1999, em dezembro, em Barcelona, na Espanha, eu encontrei Bert Hellinger pela primeira vez. E ali eu me dei conta que a constelação familiar era algo que tinha que ser levado para a educação, para dentro da escola. Já era educadora? Sí, sí, por supuesto. Yo estudié ingeniería química y fui maestra de química, física y matemáticas muchos años. Sim, claro. En Eu la estudei universidad. engenharia química e eu fui professora de química, física e matemática na nossa escola, o CUDEC, durante muitos anos. Y allí me preguntaba cómo es que los chicos pueden aprender más fácil. Então, eu me perguntava ali como que os meninos podem aprender de forma mais fácil. Y siempre estuve buscando maneras para que los chicos pudiesen aprender. E estive sempre em busca de maneiras como que as crianças pudessem aprender melhor. Y algo muy importante es que los chicos tienen muchísima facilidad para aprender siempre. E é interessante aqui, impressionante, que os meninos sempre têm uma facilidade para aprender, sempre. Ao contrário do que muita gente acha. Sí, pero eso no es verdad. Mas isso não é verdade. Los chicos aprenden muy fácilmente. As crianças aprendem com grande facilidade. Solo que hay bloqueos, bloqueos. cosas que atascan, detienen a los chicos para ir a aprender. Mas existem esses bloqueios, existem coisas que seguram esses meninos, detêm os meninos para poder aprender algo. Y esos siempre son emocionales. E estes bloqueios sempre são emocionais. Y yo estaba trabajando en un programa de inteligencia emocional en Estados Unidos E nos Estados Unidos eu estive trabalhando em um programa de inteligência emocional a finales de los 90s. no final dos anos 90. Con un programa con el precursor de inteligencia emocional en Estados Unidos. Com o precursor dessa inteligência, do conceito da inteligência emocional Que nos Estados fue Unidos. Peter Salovey. Y él acuña, hace el concepto de inteligencia emocional y Daniel Goleman lo publica. E ele cunhou esse conceito da inteligência emocional e o Daniel Goleman que foi que publicou isso. Entonces, yo me daba cuenta que era la parte emocional, la faceta emocional de los chicos que se tenía que trabajar. Então eu me dava conta que se tinha que trabalhar com essa faceta, com esse lado emocional das crianças. Então toda criança, ela é capaz de aprender qualquer coisa. Por supuesto. Com certeza. Mas o que bloqueia elas, todas as crianças que têm essa dificuldade, é exatamente o emocional. Sí, É isso que você quer dizer.
Primero hay bloqueo y luego hay diferentes maneiras de aprender de los chicos. Em primeiro lugar, existem os bloqueios e depois existem diferentes maneiras de aprendizagem de cada criança. E o professor tem que prestar atenção nisso Por também. supuesto. Claro. Y respetar el proceso de E aprendizaje. respeitar esse processo de aprendizagem. Si tenemos, yo tenía una pequeña que era muy observadora Eu y tinha muy callada. uma pequena menina que era muito observadora, muito calada. Y parecía que no estaba aprendiendo E nada. parecia que ela não aprendia nada. Y ella seguía callada y observaba. E continuava assim, caladinha, observando. Y de repente, un día hablaba todo lo que había aprendido. E de repente ela falou um dia tudo aquilo que ela tinha aprendido. Es otra manera. É outra forma. É uma forma de aprender. Sí, exacto. Entonces, hay diferentes formas que los chicos aprenden Então, y existem problemas diferentes formas. emocionales que los bloquean. Diferentes formas dos meninos aprenderem e os bloqueios emocionais que criam essa problemática, essa dificuldade. Então, a gente está falando aqui de educação, Sí, não é? Educação. E é possível falar da educação em constelação. sí. É isso, né? Quando eu falo da pedagogia sistêmica, o que eu entendo por isso? Pues es exactamente los principios básicos que Bert Hellinger desarrolla en las constelaciones familiares. São estes princípios básicos que o Bert Hellinger desenvolve no trabalho da constelação familiar Con una intención terapêutica, com de uma sanação. intenção terapêutica de cura, de sanação. Então, os mesmos princípios da constelação é levado para a educação. Exacto. E em sala de aula é isso? Y ahora, dentro del aula, estos principios solo le muestran al maestro en qué dinámica está el chico para poder comprender qué le pasa. Então, dentro da sala de aula, estes princípios servem ao professor para que ele possa entender o que acontece com a criança, quais são as dinâmicas dentro da sala de aula. Então, o professor, conhecendo estes princípios, que são 3? Sí, É isso? sí. Os 3 princípios, ele automaticamente, olhando cada aluno, observando, ele vai poder entender o aprendizado de cada um deles. Y va a poder comprender cómo está mostrando este amor el niño. E como que esse amor se mostra com cada criança? Para onde vai esse amor de cada criança? Tá, é mais observação ou é possível também realizar o processo de constelação? No. Não. Se canaliza a una terapia de constelaciones familiares. Ali é um encaminhamento, né? Para uma constelação familiar. O tratamento da constelação familiar. Entendi. Então começa com o professor. Claro. Y el maestro se da cuenta que el niño tiene que resolver algo en casa y los padres tienen que resolver algo en casa. Então, ali o professor se dá conta que a criança e os pais precisam resolver alguma coisa dentro de casa. Y entonces la pedagogía sistémica es principalmente para los padres. Então, a pedagogia sistêmica é principalmente para os pais. Porque los padres somos los maestros, los que enseñamos a los hijos de manera especial e impactante. Y siempre vamos a estar ahí los padres. Porque nós, como pais, sempre estaremos ali como, na verdade, os professores que mais impactam esta criança na vida. E é interessante observar uma criança, Sim. né? Durante a sala de aula. Os vários tipos Sim. de cada uma delas. Mas vocês chegam até os pais? Também? Se llega hacia el padre, Sí, los padres? sí, claro, por supuesto. Claro, con Por certeza. supuesto. Sí, en la medida que los padres estén dispuestos, disponibles para solucionar. Na medida que os pais estejam dispostos e disponíveis para fazer essa solução. Aí é aberta uma constelação? Sí, se dirige a una constelación. Ali se dirige para uma constelação. Então não acontece na sala de aula. No, é no, posterior. no, esto se respeta muchísimo el espacio pedagógico de enseñanza y el espacio terapêutico de resolução de assuntos emocionais. Se respeita muito este espaço pedagógico de ensinamento, de ensino e o espaço terapêutico onde se resolvem essas questões emocionais.
Porque a criança, ela não é sozinha, é isso? Ela tem ela, o pai e a mãe ao mesmo tempo? Al mismo tiempo, el niño tiene ambos los padres siempre con Por él. supuesto. Y Con certeza. Y con quien se tiene que solucionar el asunto es con los padres. E com siempre. quem se precisa resolver o assunto? É sempre com os pais. Y voy a contar un ejemplo. Eu vou contar um Por favor. exemplo. Que siempre me conmueve este ejemplo. E esse exemplo sempre me toca muito. Uno de los primeros que yo vi en este trabajo. É um dos primeiros que eu vi dentro deste trabalho. Un chico que siempre cuento, que se llama Diego. Então, havia esse menino chamado Diego, Este chico es muy inteligente. e que é um menino muito inteligente. Y los padres, yo los conocía porque ahí en nuestra escuela, en nuestra universidad, tenemos mucha relación con los padres. E na nossa escola, na nossa universidade, nós temos muita relação com os pais, então eu conhecia os pais dele. Entonces ella me dice, Diego tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Então, a mãe me diz assim, o Diego ele tem transtorno de deficiência de atenção com hiperatividade. Y está diagnosticado. E ele já é diagnosticado assim. Y entonces él toma Ritalin. Então, ele toma Ritalina. Bueno, ahora Diego está así y yo espero que la escuela pueda resolver esto. Então, ela disse assim, o Diego agora está assim, então eu espero que a escola resolva isto. ¿Y cómo se comportaba Diego? Então, como que o Diego se comportava? No podía estar en el aula. Ele não podia ficar dentro da sala de Estaba aula. siempre inquieto. Ele estava o tempo inteiro inquieto, Se quería salir. Ele queria sair. Estaba con angustia Ele dentro del aula. estava com angústia dentro da sala de aula. Y los maestros hacían lo que podían. E os professores faziam o que podiam. Porque actualmente el trastorno por déficit de atención todavía hoy en ninguna escuela está resuelto. Porque até hoje ainda não está resolvido em nenhuma escola o transtorno por déficit de atenção. En todo el mundo. Em todo mundo, tá? Entonces, yo que descubrí ahí. E o que eu descobri ali nesse caso? Bueno, pasaron unos meses y me encontré a la madre en el jardín de nuestra escuela. Então, alguns meses passaram e ali eu encontrei com a mãe do Diego, lá no pátio, no jardim da escola. Y ella estaba llorando y dijo, bueno, es que Diego ha sido expulsado de la escuela porque ha reprobado, no ha pasado ninguna materia. Ela estava chorando e disse assim, bem, o Diego foi expulso da escola, ele não passou em nenhuma matéria. Y ella dice, ella estoy muy desilusionada porque yo les informé que Diego tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. E, então, eu fiquei bastante desiludida porque já tinha passado essa informação que o Diego tinha o déficit de atenção com essa hiperatividade, né? Y yo dije, siento mucho que no hayamos podido ayudarte. E eu falei pra ela, eu sinto muito que a gente não pôde ajudar você. Pero yo quisiera que tú me dijeras, ¿qué hace Diego en casa? Mas eu gostaria que você me dissesse o que o Diego faz dentro de casa. Y ella dice, él se coloca con la computadora al lado de la cocina donde yo estoy haciendo cosas de casa. Então, ela falou assim, ele se coloca o computador do lado da cozinha onde eu estou mexendo, fazendo coisas. Y sale a jugar con los amigos. E aí eu ¿Tiene perguntei, amigos? ele sai com os amigos para brincar, ele tem amigos? Dice, no. E ela disse, não. Yo dije, qué raro. Aquí en la escuela no puede estarse quieto. E aí eu falei assim, mas que esquisito, né? Aqui dentro da escola, dentro da sala de aula, ele não consegue ficar quieto. Y allá está quieto. E lá em casa, ele está totalmente quieto. Está al lado de ti. Ele está ao seu lado, né? Y entonces le pedí, cierra los E ojos aí eu falei pra ela assim, feche os olhos. y mira a tu hijo E aí eu falei pra ela, olhe agora para o seu filho. y pregunta, ¿a quién está cuidando? E pergunte a você mesma, de quem ele está cuidando? Ella se quedó asombrada y dijo, sí, me cuida a mí. E ela ficou super surpresa quando ela disse, ele está cuidando de mim. Y dije, ¿por qué? E aí eu Por quê? perguntei, por quê? Dijo, porque he tenido 2 intentos de suicidio. Porque eu tive 2 tentativas de suicídio.
Tá explicado? Entonces le dije, claro, Diego llega a la escuela y está angustiado de pensar que va a llegar a casa y te va a encontrar muerta. E eu falei assim, agora tá explicado. O Diego fica tão angustiado dentro da escola porque ele fica pensando o tempo inteiro em voltar para casa e encontrar você morta. Le dije, entonces tu hijo está renunciando a todo por cuidarte. Então eu disse assim, o teu filho tá renunciando de tudo para poder cuidar de você. Y él tiene éxito ahora. E ele agora ele tem sucesso. Porque ahora él puede quedarse en casa todo el día a cuidarte. Porque agora sim ele pode ficar o dia todo dentro de casa para cuidar de você. Então, o fato do garoto ter sido reprovado também é uma opção dele? Claro. Como sua opção, sua eleição. Él requiere estar en casa para cuidar a mamá. Ele precisa estar em casa para cuidar da mamãe. Isso acontece mesmo inconsciente? No, É consciente? es inconsciente. Não, é inconsciente. É inconsciente. Es una necesidad interna. É uma necessidade interna. Porque Entendi. otra cosa interesante era que Diego quería ir a la escuela todos los Porque días. a coisa interessante era que o Diego queria sim ir para a escola todos os dias. Y, Él gustaba. Sí. Y se levantaba temprano. Y E ele él levantava es el cedo. mayor de sus hermanos. E ele é o tiene mais velho 3 dos irmãos, hermanos. ele tem 3 irmãos. Y él se levantaba temprano y arreglaba todo y iba a la escuela. Então ele se levantava cedo, ficava pronto e ia para a escola. Y en la escuela tenía amigos y lo E querían. dentro da escola tinha amigos que gostavam muito dele. Ele brincava? Sí. Jogava aí na escola. Poquito rato. Um pouquinho, né? Por um tempo curto. Aham. Né? Pero Mas não estudava? no. Ele não queria estudar? No, sí. Pero él estaba, su atención estaba con la madre. Sim, mas a atenção dele estava totalmente com a mãe. Tá. E como foi resolvido? Entonces yo le pregunté, y ahora imagínate si le pregunté a la madre, si a ti te cuida todo el tiempo, él no va a poder estudiar. Então eu falei pra mãe, agora imagina o seu filho, assim, se ele cuida o tempo inteiro de você, ele não pode estudar. Y ella se soltó llorando Então ela se entregou completamente, chorou, y dijo, mi padre se suicidó. e ela me contou, o meu pai se suicidou. E Y o que você fez, le Angélica? dije, y si estuviera tu padre aquí, ¿qué le dirías? Então, agora se seu pai estivesse aqui, o que você diria pra ele? Y ella dijo, le diría que papá, ¿por qué no te quedaste a E aí cuidarnos? eu perguntaria pra ele hoje, papai, por que você não ficou pra cuidar da gente? Le dije, pues eso quiere tu hijo. E é isso que o teu filho agora quer. A história se repete. Exactamente. Exatamente. Y eso es lo que vemos en las E constelaciones. isso é que nós vemos dentro das constelações. Esto es lo que Hellinger mostró. E é isso que o Hellinger mostrou. Só pra gente repetir, quais são os 3... Repetir não, né? Relembrar. Quais são os 3 princípios que a gente tem que estar de olho? Ajá, la primera es pertenezco. Então, o primeiro princípio é eu pertenço. Siempre pertenezco al sistema Eu familiar. sempre pertenço ao sistema familiar. Y yo soy leal a esta pertenencia a mi sistema familiar. Eu sou leal a este pertencimento dentro do sistema familiar. Y dentro del sistema familiar hay un orden y una jerarquía. E dentro desse sistema familiar existe uma ordem, uma hierarquia. Primer hermano, el segundo, el tercero, el pequeño, tienen un lugar. Então, o primeiro irmão, o segundo, o terceiro, o último, eles todos têm seus lugares. Y a veces el hermano pequeño quiere tomar el lugar del mayor. E às vezes o irmão mais novo quer tomar o lugar do primeiro. Porque dice, no, mi hermano mayor no lo está haciendo bien. Porque diz assim, ah não, meu irmão mais velho não está fazendo bem. Yo voy a tomar este lugar. Eu vou tomar esse lugar. E não é o correto. No, claro, rompe Cria un desorden. orden. E ali Exacto. se rompe uma ordem. Aham. Entonces, esto enseñamos en el aula Então, isso ensinamos dentro da sala de aula. a los niños. Aos meninos, às crianças. Claro. Eles entendem isto. Perfecto. Perfeitamente. E dentro da escola também existe a Sí, hierarquia, claro, por supuesto. Claro, sim. né?
Y una pertenencia. E existe um pertencimento. Pertenecen a un grupo, a un grupo mesmo. Aqui, Sim. eles pertencem a uma classe, a um grupo. Eu tenho que entender que eu pertenço. Exactamente. Eu pertenço. E qual é o meu papel neste grupo? Exacto. Então, a Exatamente. professora tem uma hierarquia, o diretor tem uma hierarquia. A gente segue essas normas. Exatamente. Assim como em casa. Exactamente. Exatamente. Eles crescem crianças melhores. Por supuesto. Com certeza. Más claras y más felices. Com mais clareza e mais felizes. E com respeito Con respeto. aos colegas, aos mais velhos. Exacto. Es Lindo. una mirada de Hellinger aplicada a la educación. O olhar es de un Hellinger regalo. aplicado na educação, e isto é um presente. Que coisa. Qual outro? Tem a lei do pertencer. El orden, la jerarquía Então, existe- y el Jerarquía que nós equilibrio falamos. entre el dar y el tomar. Então, ali, a última ordem é o equilíbrio entre o dar e tomar. Ou como a Angélica diz, do tomar e do dar. Porque Tomar primero toman, aprenden Porque, y luego primeiramente, dan. eles tomam, eles aprendem e logo eles vão dar. Eles Los hijos darão. tomamos primero, tomamos leche de la madre, tomamos todo el cuidado, tomamos. Então, primeiramente, conosco como filhos, né? Tomamos o leite, tomamos os cuidados, né? Nós tomamos Y luego podemos cuidar a otro. e depois podemos cuidar de outra pessoa. Então, nós tomamos, recebemos e entregamos. E doamos. Exactamente, exactamente. Exatamente. Muito bem, estou conversando com a Angélica Oliveira. Muito bem-vinda. Matias Bronk. Sim, É isso? Obrigado. Bem-vindo também, que está aqui traduzindo essa entrevista com a gente. A gente consegue entender, mas tem algumas palavras que passam bem batido, né, Angélica? A gente está falando de constelação familiar e educação, ou seja, pedagogia sistêmica. Sí, ¿No así es? es. Assim é. Você vai ficar no Brasil até? Hasta quando te quedas em Brasil? Estaré el domingo, iré a Buenos Aires para terminar también otra formación allá. No domingo eu vou para Buenos Aires e ali eu vou terminar uma outra formação lá de pedagogia sistêmica. E tá sempre aqui no Brasil fazendo formação com a gente. A gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para eu continuar esse bate-papo com a gente, com a Angélica Oliveira. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos de volta. Hoje eu tô batendo um papo super gostoso com a Angélica Oliveira, Matias Bronk. Bem-vindos aqui, Angélica, bem-vinda ao Brasil. Obrigada. Você vem sempre, né? Estás vindo sempre aqui? Sí, sí, não? ahora es la sexta vez. É a sexta vez já. Já tá apaixonada Sim, pelo Brasil. sim. Estás enamorada Sim. de Brasil. Muy enamorada. Sim, muito apaixonada. E dessa vez você veio para dar uma formação Sí. em pedagogia sistêmica, Sim. é isso, né? Exatamente. E essa formação, ela é inédita? É a Primeira vez? Sí, aquí. Sim, é a primeira Brasil. aqui no Sí, Brasil. es el grupo que comenzó este fin de semana pasado. Es Ajá. pionero en É esto um grupo aquí. pioneiro aqui no Brasil. Con esta mirada de nuestra universidad y de Bert Hellinger, por supuesto. E com este E Sophie olhar Hellinger. da nossa universidade, do CUDEC, né? E com este olhar de Bert e Sophie Hellinger, com certeza a primeira. En realidad es una pedagogía sistémica Hellinger. Na verdade, se trata de CUDEC. uma pedagogia Hellinger, pedagogia sistêmica Hellinger-CUDEC. Hellinger Kudek. Sim. Vamos dizer que Hellinger já virou uma marca, né? Sim. Hellinger Guiana, Sí, né? Como o brasileiro claro, fala. Sim. claro, claro. Inclusive, eles se dizem 100% comprometidos com Bert e Sophie Hellinger, portanto, são 100% Hellingerianos. Isso é uma Sim. coisa importante, né, Claro. gente? Porque não modifica os princípios já testados, já Exato. consagrados com a constelação familiar. Sí. Que é familiar, mas pode ser escolar, pode ser empresarial. Claro, por Não é? supuesto. Com por certeza, não é? sim, sim. É Así isso, es, né? Así es. E É você assim. vai voltar? E volverás? Sí, claro, por Sim, supuesto. com certeza. Yo inicié la formación ahora este fin de semana. Son 6 módulos o Básicos, sí. 6 módulos básicos y yo hago el último módulo que es un módulo
de profundo de descubrimiento. Então, eu agora iniciei essa formação. Essa formação primeiro tem 6 módulos básicos, é a formação básica. E eu fecho esse ciclo básico da formação com o 6º módulo, que então será um módulo muito profundo de descobertas. Y donde estaremos todos trabajando 3 días completos, en la mañana y en la noche. E onde trabalhamos assim 3 dias intensivos, todo dia, de manhã até a noite. E eu tô vendo a programação, é na Faculdade Inovare. A sua filha vem dar curso também, né? Sí, sí, sí. El próximo octubre. octubre, mi hija con su esposo, que han trabajado en educación con los principios de Hellinger. Então, a minha filha, né, com o esposo, que tem trabalhado na escola com os princípios de Bert Hellinger, eles estão vindo aí em outubro. Y ellos hacen un trabajo que ellos han descubierto para identificar las dinámicas difíciles familiares que tienen los niños y poderlas solucionar lo más rápido que se pueda. E eles desenvolveram um trabalho todo para identificar quais são essas questões de dificuldade das crianças e como resolvê-las de uma maneira muito eficiente e rápida. Então, mais do que a gente olhar para a criança e ver que ela tem um problema, a gente precisa ter um olhar de cura, vamos dizer assim. Sí, sí. De colocar a Se situação necessita na a mirada ordem. de curação de sanação. Exactamente. Pôr na ordem. Sí, y los padres pueden hacer este trabajo. E os pais podem fazer este trabalho. Então, a sua filha, Angie, e o marido, Fernando, eles vêm agora para o Brasil no dia 21 e 22 de outubro. Exatamente. Eles vão ministrar o módulo do curso de pedagogia sistêmica, mas no dia 20 tem uma palestra aberta. Exatamente. Sobre pedagogia As sistêmica. pessoas que ainda querem assim conhecer, inclusive podem ainda começar com essa formação no 2º módulo e as inscrições seguem abertas. É aberto só para educadores? Não, é No, aberto para todo padres mundo. Para también. pais, principalmente também. Para todos, Para para todos. abuelos que, Para avós. que queremos apoyar a los nietos y a los hijos. Os avós que Es querem para todos. dar apoio aos filhos e aos netos, é para todos. A gente fala que tem que mexer com a educação, né? Olha que boa oportunidade para começar. Claro, Não por é? supuesto. Com certeza. Então, gente, quem quiser informações a respeito desse curso, eu abri a tela aqui no computador e tá facinho de localizar. Você vai entrar no www.faculdadeinovare, Inovare com 2 N's e E no final, faculdadeinovare.com.br. É só procurar em pós-graduação, você vai localizar facilmente pedagogia sistêmica, tem todas as informações, tem datas dos módulos, o que você precisar. Então, não vale só para educadores. Você é pai, você é mãe, você é vô, você é tio, tia. Sim. Vale muito a pena. Não importa, tem criança em casa ou não tenha. A gente precisa mexer com a educação desse Por país. supuesto. Com certeza. Não é? Com certeza. A gente fala muito, a base é a educação e a saúde. Começa pela gente. Sí, así es. Não é? É assim. Angélica, mas agora eu fiquei curiosa, que a gente está aqui falando de educação e a gente falou daquele garotinho que tinha déficit de atenção e hiperatividade. Problema muito comum hoje Ahora, entre as crianças. todos los niños tienen trastorno por déficit de atención, porque su atención no está en el aula. Hoje em dia, né, todas as crianças têm esse transtorno por déficit de atenção porque a atenção não está dentro da sala de aula. A cabeça voa muito Sí, facilmente. están con los problemas familiares. A atenção está nos problemas familiares. E se a gente não olhar para isso imediatamente, Exatamente. isso vai passar de geração para geração. Por supuesto. Com certeza. E vão surgir até novos Como problemas. agora. Como agora. Porque los problemas de casa son problemas también heredados. Porque no os los problemas han de heredados. casa são também problemas que foram herdados. Ou seja, essas crianças herdaram esses problemas. Como nunca en el- tá no sangue, né? Tá no sistema. Exacto, tá no campo. exacto. É isso. Como el caso de Diego. Como o el caso do abuelo Diego. se suicida. Então, o avô do Diego se suicidou. La madre intenta A suicidarse. mãe tenta se suicidar. E o Diego hoje? Sí, y Ele não passou por isso. no, ya no, porque la No. madre se da cuenta. Porque a mãe ali se deu conta. Foi ali na escola, Sí, naquele momento. y en un momento. E em um momento, exatamente.
Y entonces ella dijo, ¿y qué puedo hacer? Então, a mãe perguntou, o que eu posso fazer agora? Pues ahora yo le dije, tú le puedes decir a tu hijo Diego, yo sí me quedo Então, y te cuido. Eu disse para ela, então, agora você pode falar para o seu filho, para o Diego, eu vou ficar e eu vou cuidar de você. Y eso fue impresionante. E isso foi impressionante. Y ellos hicieron una E constelación, por eles supuesto. fizeram, com certeza, fizeram uma constelação. Y Diego ese año estuvo fuera de la escuela, fuera del CUDEC. E por este ano escolar, o Diego ficou fora do CUDEC, da escola, né? Al siguiente año regresó. E no ano seguinte ele voltou. Y tuvo excelentes E calificaciones. ele teve notas excelentes. Terminó una posgraduación. Ele terminou uma Já pós-graduação. moço. Ella es un chico maravilloso y trabaja con nosotros. É um moço maravilhoso e ele trabalha com a gente E hoje. superou o déficit de atenção. Por supuesto. E claro, Si no se trata de medicarlos, não se trata de medicar as crianças. se trata de solucionarlo. Se trata de fazer a solução. Pero a veces no sabemos cuál es el problema. Mas muitas vezes não sabemos qual é o problema. Y entonces, pues la única opción es la medicación. Então, ali a única opção que fica é a medicação. A escola, Angélica, é um excelente laboratório para diagnosticar situações familiares, né? Es un escaparate. É exatamente uma vitrine. Parece uma vitrine. Ahí se muestran todos los problemas. Ali se mostram todos os problemas. Entonces los maestros tenemos que estar muy capacitados para ver cuáles son los problemas que se están mostrando. Então, nós professores, nós temos que ser capacitados para olhar para estes problemas e saber quais são. Quando a gente olha para a juventude de hoje, a gente nota que os problemas são muito similares. Sí, así es. É assim, Sí, sim. así Não es. é? Sí. Por exemplo, hoje é muito comum falar em bullying. Bullying. Por supuesto, en todos lados. Sim, Em com todos certeza. os Em lados. todos Todo os o lados. planeta. Em todo o planeta. E o bullying significa, dá para saber, ou preciso olhar diretamente para uma família? Ou o bullying já tem, por exemplo, Una dinámica. Uma dinâmica. Bullying es un llamado a la vida, O bullying é como se fosse uma chamada para a vida. como un sacudir al otro para É como que se fosse uma regrese a la vida. sacudida para o outro para voltar para a vida. Tá. Y yo con el bullying hacemos un taller, un taller para los padres con la película esta maravillosa que se llama Un monstruo viene a verme. Então tem um novo filme que é maravilhoso, que Um Monstro Me Vem Ver. É um filme também que tem aqui no Brasil. Eu agora não me lembro exatamente do título. É um filme recente que trata de um menino pequeno. E Acho que é um monstro vem me visitar. exatamente, algo assim. é um monstro que Algo me vem assim. visitar. Sim. E este é o filme que nós mostramos aos pais em um seminário específico que trata dessa questão também do bullying. Porque ahí se muestra el bullying. Porque ali o bullying se mostra. Es una de las películas que muestra el bullying en profundidad. ¿De qué se trata? Um filme que realmente mostra de que se trata o bullying em sua profundidade. Ok. Y yo se los recomiendo. E eu recomendo ver este filme. Tá recomendado. Não só assistir, mas avaliar. Analisar. Sí, Não é? sí, sí. Mas é muito interessante isso, né? A gente verificar que o problema da casa vai para a escola e o problema da escola também vai para casa. Por Mas supuesto. que eu Com não certeza. sou só eu. Exactamente. Es Exatamente. un círculo vicioso. É um ciclo vicioso. En la escuela no podemos solucionarlo, Y- en casa no se puede solucionar, y entonces los padres culpan a la escuela culpa a los padres y hay un divorcio. E ali existe então um divórcio entre os dois, porque não se resolvem as coisas de casa na escola e as coisas da escola na casa, e ambos se culpam. E um ataca o outro. Exacto. Exato. Y ahí los niños pierden. E ali quem perde são as crianças. E essa forma das crianças hoje serem muito adultas. Exacto. Hay una exigencia a que los niños comprendan situaciones emocionales que ni siquiera los padres comprenden. Existe uma exigência
das crianças que elas compreendam situações emocionais muito mais complexas que os próprios pais não compreendem. E é um caso que a gente fica até com receio de comentar com as crianças. E elas vão muito rápido. Sí, solo que necesitan claridad. Mas as crianças precisam de clareza. E elas não têm, No, né? Não. ni los padres, Nem os pais. ni los maestros. Nem os professores. Entonces tenemos que estar juntos Então temos que estar juntos para aclarar la situación. para clarear a situação. Quando você disse que, por exemplo, o curso de pedagogia sistêmica é válido também para pais, Por supuesto, y sería muy importante que los padres Seria asistiesen. muito importante mesmo que os pais fossem participar deste curso. isso é sinal de que os pais dentro de casa podem mudar o olhar deles com as crianças Por supuesto. e mudar a forma de agir e poder também se trabalhar. Sí, Sim. Essa é a ese questão. es el objetivo. Isso, este é o objetivo. Sí, Maravilloso. trabajar para ambos, escuela y familia. Para trabalhar para juntas. ambos. A escola e para a família juntas. Porque a criança não está sozinha ali. En la escuela y en casa, escuela y casa. Está E ela no sempre meio. dentro da Exato. escola e dentro da família, exatamente. E ela no meio. Sim. Sí. Quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, Ujú. a pedagogia, ela consegue chegar neste problema de uma forma mais rápida? Você disse na observação, mas não só na observação. Às vezes a criança está indo muito bem, mas de repente ela dá uma parada. Sí. Tá me entendendo? Sí. A pedagogia sistêmica consegue ir além e poder decifrar uma dislexia, um Sim. problema de escrita. Por supuesto. Sim, com E isso certeza. é emocional também ou não? Sí, es emocional de manera de lealtad inconsciente. Este ali se trata de uma dinâmica emocional de uma lealdade inconsciente. Ela não quer aprender? No puede. Tengo un ejemplo. Ela não pode. Eu tenho um Não exemplo pode. ali. No puede. No No, puede. puede. Tuvimos una pequeñita muy inteligente. Então, nós tivemos o caso de uma menina las muito inteligente. calificaciones muy altas. Ela todas, tinha notas, muy todas altas, as notas muito menos altas. matemáticas. Menos matemática. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y tú qué piensas de las matemáticas? E então perguntamos a essa menina, né, o que você pensa sobre matemática? Estaba con su padre y su madre. E ela estava ali com o pai e a mãe. Y el padre dijo, bueno, a las mujeres se les dificultan las matemáticas. E aí o pai dizia assim, não, para as mulheres, né, matemática fica mais difícil. Y la madre dice, sí, yo nunca aprendí matemáticas. E a mãe dizia assim, eu também nunca aprendi matemática. Y entonces yo le pregunto a la niña, ¿y tú quieres aprender matemáticas? E então eu perguntei à menina, e você quer aprender matemática? Y ella se muestra así como diciendo, bueno, E no ela sé qué hacer. mostrou assim, né, fez um gesto como se não soubesse o que fazer. Y entonces le dije, bueno, ella no tiene permiso de aprender matemáticas. Então eu disse assim, ela não tem a permissão para poder aprender matemática. Porque el padre dice, bueno, es difícil para las mujeres. Porque É o para pai homens. diz Sí, es que para hombres. eles é para difícil mulheres para é mulheres. difícil. E é la para madre mulheres que é dice- difícil aprender matemática. Para homens pode. Ajá, Los hombres sí ajá, pueden. ajá. Y la madre dice, sí, sí. E a yo mãe diz, no aprendí nunca sim, eu matemáticas. nunca aprendi matemática. Isso deve acontecer lá na minha casa, porque eu nunca fui boa para aprender matemática, mas meus irmãos eram ases. Sus hermanos sí podían, pero ella tenía dificultades con matemáticas. Y entonces, Vou avaliar a Sí. situação. entonces hay un bloqueo ahí. Então, ali existe bloqueio. Y entonces le dije, bueno, ¿y tú quieres tener una excelente nota de matemáticas? E aí eu perguntei assim, se você não quer ter uma ótima nota em matemática? Sí, sí. E ela dizia assim, sim, sim, sim. Entonces, dile a tu mamá, yo sí voy a aprender matemáticas. Então, agora diga para sua mãe assim, mamãe, eu sim vou aprender matemática. Por favor, Por favor. porque ahora se necesita. Porque agora isso é preciso. Y le dije, ahora,
pídele a tu papá. E agora eu disse para ela, você pede ao seu pai. Por favor, enséñame, Por favor, me ensina. porque yo lo necesito Porque para eu la escuela. preciso disso na escola. Y el padre se conmovió. E o pai ficou todo comovido. Abrazó a la pequeña. E abraçou a pequena. E ensinou Y la matemática. pequeña tuvo excelentes notas de E a matemáticas. menina teve excelentes notas de matemática. Ven, es una intervención breve, estratégica y muy simple. Então, vocês veem, aqui é uma intervenção breve, estratégica e muito simples. Diagnosticou, usou a frase correta Exatamente. e solucionou o problema. Porque en realidad Eso. no había. Porque na realidade não existia. Não tinha um problema. No, Não, era un bloqueo. era um bloqueio. Yo soy como tú, mamá. Eu sou como você, mamãe. Yo no aprendo matemáticas. Então, não aprendo matemática. Y el padre dice, sí, las niñas no aprenden. E o nada. pai diz assim, sim, as minhas não aprendem matemática. Entonces está perfecto. Então, está perfeito assim. Pero ella necesita buenas calificaciones, buenas Mas notas. ela, nessa situação, ela precisa de boas notas. E virou engenheira. Sí, el padre es O ingeniero. pai é engenheiro. Ah, o pai é engenheiro. Claro, Muito bem. Tá, tudo tem solução. sí. Você que tá aí do Sí. outro lado, não se afogue. Sí, sí, y hay más soluciones que problemas. E existem mais soluções do que problemas. Graças a Deus. Sí, Graças a Deus. solo hay que ir a encontrarse con la solución. Mas se precisa fazer um encontro com as soluções, se precisa encontrá-las. Com certeza. Eu falei até da engenharia. A pedagogia sistêmica é um bom caminho para a gente chegar na carreira escolhida? Claro, Sim, com certeza. claro. Ela La possibilita vocación, a vocação. la vocación es un tema importantísimo en la pedagogía A sistémica. vocação dentro da pedagogia sistêmica é um tema importantíssimo. E quando eu penso na pedagogia sistêmica, eu posso trazer todas as informações para dentro de uma empresa também? Por supuesto, Con porque certeza. también somos maestros en una empresa. Porque nós eu somos professores dentro de uma empresa, Né? né? Porque eu não sou a criança, mas eu sou uma funcionária. Exactamente. Exatamente. Y estos Las reglas. principios básicos de Hellinger se aplican a todo. E estes princípios básicos do Hellinger se aplicam em tudo. Son los principios básicos de la São vida. os princípios básicos da vida. É o pertencer, é a hierarquia e a Equilíbrio. troca. Ah. O E equilíbrio. o equilíbrio. O equilíbrio. E numa empresa há o equilíbrio. Claro. Tem que haver o equilíbrio para ela Por funcionar. supuesto. Com Por certeza. supuesto. Com certeza. Assim como na escola. Exacto. Eu ensino e a criança aprende. Exactamente. Eu aprendo e eu tiro nota. Exactamente. É isso, exatamente. Eso funciona. Isso funciona. Así de bom. claro como lo ha dicho. Assim como você disse, com muita Lo clareza. ha Muita dicho clareza. perfecto. Você o disse de forma perfeita. Eu acho que eu Sim. vou querer fazer pedagogia sistêmica com Ay, você, sí, Angélica. por favor. Por favor. Sería un honor. Seria uma honra. Um módulo inteiro com você deve ser uma Sim. delícia. Com certeza, é. Yo estaría feliz. Eu ficaria muito feliz. Eu também. Deve ser muito gostoso. Sim. Tá quase acabando o programa. O professor, que recado você dá para os professores de um lado e para os pais do outro lado? ¿Cuál es tu mensaje hacia los padres de un lado y a los maestros del otro lado? En mi corazón miro a los maestros Dentro do meu coração, olho sempre para os professores. y miro cómo pueden ser más felices en la escuela. E olho como que eles podem ser cada vez mais felizes dentro da escola. Y tengo una respuesta. E eu tenho uma resposta. Pueden ser más felices cuando se dan cuenta que todos los maestros trabajamos para los padres de familia. Eles podem ser todos felizes quando se dão conta que todos os professores trabalham pelos pais, A través de sus hijos. através dos filhos deles. Pero trabajamos para los padres. Mas nós, professores, trabalhamos pelos pais. Si los padres están bien, Se os pais ficam bem, nuestros alumnos están mucho mejor. os nossos alunos estão muito melhores. Y sí, a veces tengo un alumno que dice, pero mi padre murió. Mas às vezes eu tenho, por exemplo, um Não aluno está que diz, aqui. meu pai não está aqui, ele morreu. Yo digo, bueno, ¿y qué tal que puedes cerrar tus ojos, llamas a tu padre
E le digo, já lo chamaste? Já está aí Então, tu assim, padre? por Já exemplo, vino eu tu falo padre?" pra esse menino, você fecha seus olhos, chama o teu pai, né? Seu pai já tá aí, ele pergunta, né, pra ele. E agora dile, yo saco buenas notas para ti. E aí, diga agora para ele, eu tiro boas notas por você. Não importa se ele está Não. vivo ou não. O si está divorciado y no está cerca de mí. Ou se, por Ou exemplo, se nem são sei. divorciados, Eu não ou sei está quem é perto, ou eu não sei quem é meu pai. Não importa. No importa. Não importa. O que importa é que eu tenho. Él, O pai. el padre, el niño tiene un padre. O filho tem um pai. Y el niño en su corazón tiene a su padre. E o filho dentro do coração tem o seu pai. No importa si está muerto, si está divorciado, si nunca lo ha visto, si no sabe quién es, está en su corazón. Não importa se ele já morreu, se ele não esteve presente, se ele nunca ouviu, ele está dentro do coração dele. E ele vai influenciar na vida dele. Por supuesto. Com certeza. Por supuesto. Com certeza. O tempo todo. Todo el tiempo. Todo o tempo. Muito lindo. Sí. A gente até olha para eles de uma forma diferente. Claro. Não é? Claro, así es. É assim. A constelação fez isso, né, Angélica? Fez Tá. com que as pessoas, quem conhece, eles acabam olhando para os pais de uma Sim. forma mais respeitosa, mais honrosa. Claro, claro. Muito bem. Acabou, Sim. Euri. Acabou, Angélica. Ay, pues ha sido un honor. Então foi uma honra. Ha sido un placer Foi um prazer estar aqui com contigo. você. Eu que Eres agradeço. tan linda. Você é tão linda. Y tan clara. E você é tão clara. Que bom! Sí, rápida y E clara. rápida e clara. Experiência. Sí, É a prática. Sí, sí. Entonces nosotros los que venimos acá disfrutamos Então, de tu nós que experiencia. vemos aqui, nós desfrutamos muito da sua experiência. Com certeza. Na verdade, eu fiz a escolha correta. Ah, qué bien. Hizo la qué elección bien, correcta. Qué bien, qué bien. Obrigada, Angélica. Sucesso pra você. Que a tua caminhada seja cada vez mais linda. obrigada, E que obrigada. cada Muito vez que obrigada. você volte pro Brasil, eu quero você aqui nessa bancada Ah, yo conversando encantada, comigo. yo encantada. sim, eu fico Sí, encantada. lo haré, Eu vou por fazer, supuesto. com certeza. Obrigada, viu? Muito mesmo. obrigada. Obrigada, Obrigado. Matias. Obrigado, Samir. E o Mundial e você vai ficando por aqui, já até estouramos o tempo. Agradeço a presença de vocês aí. Esse programa vai estar para vocês em podcast, ia falar em Facebook, e no podcast da Rádio Mundial já na segunda-feira, para você ouvir, anotar todas as informações. Lembrando que a Angélica, ela dá esse curso também, alguns módulos da faculdade inovare.com.br, é o site, é um curso de pedagogia sistêmica. Procure da forma correta a faculdade Inovare com 2 N's e E no final, ok? Obrigada, Perfeito. gente, um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu volto com o Jornal da Boa Notícia, até lá.